Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Alexandre Donato, da disciplina de Geografia, e esta é uma aula dirigida ao 7º ano do Ensino Fundamental. Nossa aula, então, será a aula de número 42, título: Esse rio é minha rua, minha e tua Mururé. O objeto de conhecimento: rede de transporte no Amazonas, principais rotas e dificuldades. Vamos prestar atenção, fazer aí as anotações necessárias e aproveitar ao máximo a aula. Os rios da região norte são parte integrante da vida dos habitantes dessa região no Brasil. As características dos rios amazônicos são favoráveis à navegação, pois muitos são extensos e volumosos e suas águas fluem lentamente. Tal condição faz com que os rios sejam uma importante via de transporte para os habitantes da região. Em rios como o Negro, é comum o grande fluxo de embarcações. Os barcos transitam repletos de gêneros alimentícios, eletrodomésticos, peças de tratores e automóveis, material de construção, medicamentos e muitas outras coisas. Além das mercadorias, há diariamente um grande fluxo de pessoas. Os portos existentes na região embarcam simultaneamente mercadorias de todas as espécies e pessoas. Os passageiros viajam acomodados em redes que deixam os convéses dos barcos totalmente coloridos. O transporte hidroviário é praticamente a única alternativa de transporte, tendo em vista que as rodovias são bastante restritas e as que existem não possibilitam o trânsito, como, por exemplo, a Transamazônica. A navegação sempre esteve intimamente ligada às formas adaptativas e determinadas pelas condições socioambientais. Com o uso dos recursos naturais para a construção das embarcações de madeira, que passaram a perder espaço no mercado para as embarcações construídas em estaleiros, que passaram a utilizar outros conteúdos técnicos, como alumínio, aço, solda, fios plásticos na composição das novas embarcações regionais, seja uma voadeira, uma lancha, um iate, um barco, uma lancha expresso ou uma balsa. Dentro dessa excepcionalidade do transporte fluvial, surgiu a figura do regatão, uma espécie de mascate fluvial que negociava a crédito inúmeras mercadorias com as populações estabelecidas nos rios, lagos e igarapés da região. Sobre isso, é possível identificar 3 tipos de regatões: um da canoa e remo, o barco motorizado e barco com armazém. Então a gente pode observar aqui nessas fotos que nós temos alguns dos tipos de embarcação que circulam pelos rios amazônicos. Aqueles que são destinados a cargas, nós temos aqui um pontão, que é um posto flutuante, nós temos aqui embarcações menores, né, uma balsa grande ali, e um barco bem legítimo de passageiros, transporte de passageiros. Vejamos aí o tamanho, né, da Amazônia Internacional, que além do Brasil, também faz parte de vários outros países aí da América do Sul. Olhando para a Amazônia e para o estado do Amazonas, chama a atenção a representação dos rios que entrecortam todo o estado, os quais foram fundamentais para a conquista do território em tempos pretéritos e permitem a navegação de embarcações. Nós vamos ver aí umas fotos, né? Tanto da seca, observem ali os bancos de areia, a praia começa a se formar ali no centro de Manaus, e nós temos também uma imagem representando aí a cheia, né? Observem, a cheia tem barcos até estacionados ali, ancorados bem na beira da rua ali, né? Nas calçadas ali praticamente. E apesar da limitação dos rios para a navegação durante o período da vazante, né, que é a seca, essas embarcações ainda permitem uma mobilidade espacial formidável numa fração territorial onde os projetos de integração com a construção de grandes sistemas de engenharia não foram executados em sua totalidade, ficando aquém das necessidades de circulação interna. Nós vamos ver agora outros exemplos de transporte na região. Outra forma de saída dos produtos da região amazônica é por meio das estradas.
Vamos observar aí no mapa o fluxo de estradas do nosso país. São várias, não? O estado do Amazonas conta com uma malha rodoviária com cerca de 6.200 quilômetros, dos quais apenas 1.706 quilômetros são pavimentados. As principais rodovias são as federais, BR-174, 210, 230, 307, 317, 319 e algumas ainda estaduais, principalmente na região polarizada pela capital Manaus, tais como a M010, 254, 352 e 363. A BR-174 desenvolve-se para o norte do estado, ligando Manaus ao estado de Roraima. São 255 quilômetros em território amazonense. Observemos aí então, as estradas aqui da região norte, aqui o estado do Amazonas ali, como vocês estão identificando. Essa estrada que sobe e vai direto para o norte é exatamente a estrada que nos liga lá ao estado de Roraima, ok? Vamos aí a um exemplo de uma estrada pavimentada aqui da região. A pavimentação da BR-174 entre Manaus e a fronteira com a Venezuela, com extensão de 970 quilômetros, encontra-se concluída. Abriu-se ao tráfego permanente uma ligação rodoviária pavimentada entre o Brasil e o Caribe, numa distância de 2.250 quilômetros entre Manaus e Caracas. Então, como a gente pode observar aí nas imagens, nós temos a rodovia pavimentada, a BR-174. Essa BR leva a gente aqui a vários destinos, inclusive destinos turísticos, como Presidente Figueiredo. E passando de Presidente Figueiredo, nós vamos atravessar lá a fronteira com o estado de Roraima, chegamos lá em Boa Vista e de lá partimos lá para as Guianas e para a Venezuela, como a gente viu aí. É o principal acesso à Venezuela, naquela região lá. Ok? Então nós estamos vendo aí o fluxo, bastante fluxo de veículos, são cargas também, são passageiros, são diversas atividades que podem ser realizadas por esse modal rodoviário. Aqui, por exemplo, nós temos a vinda, esses carros que estão vindo, eles estão chegando do estado do Roraima à nossa capital, Manaus, e depois nós temos uma imagem também ali da barreira, que marca ali a saída de Manaus para a BR-174 e outros destinos ali. Presidente Figueiredo é um desses lugares muito visitados, muitas cachoeiras, o pessoal costuma ir para lá passar o final de semana e o asfaltamento permite trânsito tanto em época de chuva como na época da seca, tá? Isso é importante dizer, porque a gente ainda vai comentar alguma coisa sobre as estradas que não são pavimentadas e o problema que nós temos com o modal rodoviário a partir disso, dessa impossibilidade logística que é justamente o que forma os atoleiros aí na época das chuvas, Aí a barreira, que marca a saída ali para a BR-174 com vários destinos, inclusive até a Venezuela. Muito bem. Eis aqui o outro lado da logística na região, Nós vimos lá estradas pavimentadas em perfeitas condições de rodagem e agora chegamos numa outra realidade. Esta aqui é a BR-319, gente, que foi pensada baseando-se na construção de rodovias e incentivos à migração. A intenção do governo federal era possibilitar a ocupação da Amazônia de forma a garantir o controle estratégico sobre a região. Neste contexto, a BR-319 foi aberta e construída entre 1968 e 1973. O asfaltamento da estrada foi concluído às pressas. Chegaram a ser usadas coberturas de plástico para proteger o solo durante a época de chuvas, em que normalmente as obras são suspensas, A inauguração oficial aconteceu lá em 27 de março de 1976. Essa BR-319 foi fechada por volta de 1988, quando a empresa que ainda explorava a linha Porto Velho-Manaus decidiu suspender os serviços por falta de condições de tráfego na estrada. Para diversas famílias que haviam trocado suas casas mais ao sul para tentar a vida nas imediações da estrada a BR-319, o abandono dessa BR significou o início de dificuldades.
Com o passar dos anos, o trecho entre Manaus e Humaitá foi sendo retomado pela floresta. E hoje, em diversos trechos, não é possível ver sequer vestígios do asfalto. É o que nós estamos vendo aqui na imagem, né? Onde eu estou pisando, não tem nada de asfalto e aparece um restinho ali, onde aquele colega, aquele rapaz vem lá numa moto, ok? Mesmo assim, mesmo sem condições de rodar, nós vamos partir para o nosso aplicando. Vamos lá! Já estamos num lugar com menos atoleiros, hein? CMEAN 2023, destaque a alternativa que melhor representa a forma de utilização dos meios de transporte nos rios da Amazônia. Alternativa A, a voadeira, canoa de alumínio com motor de popa, usada como meio de transporte fluvial pelos moradores dos centros urbanos da Amazônia. Alternativa B, os barcos transitam repletos de gêneros alimentícios, eletrodomésticos, peças de tratores e automóveis, material de construção, medicamentos e muitas outras coisas. Além das mercadorias, há diariamente um grande fluxo de pessoas. Vamos lá, há mais alternativas. Letra C. Os rios tornaram o preço do produto agrícola brasileiro mais competitivo no mercado internacional, mas tem sua implementação facilitada pelo custo e pelos impactos ambientais decorrentes de seus projetos. E a alternativa D, o transporte hidroviário é praticamente a única alternativa de transporte, tendo em vista que as rodovias são bastante restritas e as que existem não possibilitam o trânsito, como, por exemplo, a Transamazônica. Qual será a resposta? Você já se ligou, né? Vamos dar uma olhada aqui, voltando à questão aqui do CMEAN. Vamos ver qual é a resposta. Atenção, você já sabia. É letra B, né? Nós falamos bastante a respeito disso lá no comecinho da aula. Os barcos transitam repletos de gêneros alimentícios, eletrodomésticos, peças de tratores e automóveis, material de construção, medicamentos e muitas outras coisas. Além das mercadorias, há diariamente um grande fluxo de pessoas, né, que são os passageiros. Vamos ver aqui o nosso gabarito comentado. A alternativa que melhor corresponde à utilização dos recursos dos rios da Amazônia é aquela que aponta o uso dos rios para o transporte de alimentos, eletrodomésticos, peças de tratores e automóveis, material de construção, medicamentos e muitas outras coisas, né? Inclusive os passageiros. Ok, gente? Vamos agora para as nossas considerações finais. Vamos aqui para as nossas considerações finais sobre transportes da Amazônia, né? Como a gente estava vendo aí, vimos que a questão é complexa, né? Nós vimos aqui, ó, que nós tínhamos e temos, né, alguns tipos de regatão. Um é aquele da canoa e remo, o outro é o do barco motorizado e ainda nós temos alguns barcos que têm os armazéns lá a bordo. É muito comum a gente ver isso aqui pelos nossos rios da região. Estrada de Manaus para Boa Vista e Venezuela, nós vimos que a BR-174 ela oferece perfeitas condições de rodagem para automóveis, né? Nós vimos lá as imagens, né, com bastante tráfego de automóveis, tanto indo como vindo de Manaus, né? Indo de Manaus, saindo de Manaus e chegando em Manaus, que eu quero dizer. E essa estrada leva a gente em qualquer época do ano até lá na Venezuela. Vimos também o seguinte, gente, que nós temos a necessidade de implementar políticas públicas para essa área da questão da rodagem, né, do tráfego, especialmente no que diz respeito às estradas que ligam Manaus ao restante do Brasil, que seria exatamente a BR-319, né, que está em crise. Crise por quê? Ela não tem asfalto, como nós vimos lá desde 1988, quando ela parou, saiu de operação, né? Ela não tem asfalto e aí durante 6 meses a cada ano ela fica praticamente intrafegável, né? Nós vimos lá no cenário que eu estava ali num barro, que aquilo com qualquer chuvinha ia virar um grande atoleiro. Nós vimos aí que os rios eles formam uma rede
que forma a principal, que são as vias principais de transporte na Amazônia, ok? Então, o principal modal de transporte nessa região é o modal hidroviário. Aqui vimos também que os rios amazônicos são favoráveis à navegação. Aliás, nós temos o maior rio do mundo aqui nessa região, né? Em algumas épocas do ano, entram inclusive grandes transatlânticos que chegam aqui até Manaus, né? É um rio bastante comprido, é o maior rio do mundo e ele também oferece uma boa profundidade para navios aí de grande calado em algumas partes do ano, em algumas épocas do ano, ok? Essas foram aí as nossas considerações finais. E antes de eu me despedir, eu queria que você lembrasse aí de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente lá no @Contraturno Digital. Tá ok, gente? A gente se vê na próxima. Valeu!